Mateus capítulo 9, versículo 1. Dando prosseguimento, ao nosso estudo. E, irmão, se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma questão, pode interromper, pode ficar à vontade, levantar a mão, pode falar. Mas eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse estudo que nós estamos fazendo, para que a gente não caminhe tocando nas passagens como se fosse alguma coisa isolada, Mas a gente tem que fazer sempre as ligações, os contextos, o pano de fundo, para a gente compreender bem essa carta de Mateus e buscar fazer um estudo que a gente absorva o máximo possível, Então os irmãos fiquem à vontade para interromper, para perguntar. Então nós vamos prosseguir no capítulo 9, versículo 1, a passagem que vem aqui, segundo Mateus, depois daquela ocasião, que o Senhor expulsa aqueles 2 demônios, daquele homem gadareno, e deixa ali naquele local um mensageiro, Deixa ali alguém que vai testemunhar do Evangelho do Senhor. E começa o capítulo 9 dizendo que o Senhor, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: esse blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então aqui é mais uma passagem que mostra o Senhor efetuando mais um milagre. O Senhor mostrando, ou tentando mostrar para aqueles judeus, para aquela geração, a sua messianidade. Por isso que logo após ele descer ali do sermão que ele proferiu no monte, ele vem manifestar a sua autoridade, o seu poder. E o objetivo disso é mostrar para os judeus que ele era o Messias. Ele era aquele que havia sido prometido, o filho de Davi, que veio implantar o reino. Porque como nós vimos lá no começo, capítulo 3, capítulo 4, João Batista e o próprio Senhor começaram a pregação como? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Não foi assim que iniciou a pregação do Senhor? E quando o Senhor fala que está próximo o reino dos céus, quer dizer que está iminente, está logo ali. Porque o Senhor gostaria de ter implantado o seu reino naquela época. O seu reino de forma visível, irmãos. A vontade do Pai e do Senhor é que naquele momento os judeus crescem na pregação dele, que ele era o Messias, e naquele momento ele implantaria o reino visível, o reino de glória. Essa era a vontade do Pai. Essa era a vontade do Senhor. Então, por isso que o Senhor faz tantos milagres. O Senhor profere tanta palavra para tentar convencer aquela geração, aquele povo, de que ele era o Messias enviado. Então, o Senhor aqui, nós vamos tocar em 2 aspectos dessa passagem. A moeda ela tem 2 faces, tem 2 lados, E a gente não pode ficar só na superfície. A gente vai tocar no primeiro aspecto da cura do Senhor, do que estava envolvido ali. Depois nós vamos tentar entrar no pano de fundo de tudo que aconteceu nessa ocasião. De tudo que está envolvido aqui com relação aos escribas, com relação ao porquê o Senhor, ao invés de fazer como ele fez das outras vezes, que era quando aparecia alguém enfermo, o Senhor fazia o quê? Ele curava. Mas dessa vez foi diferente. Em vez do Senhor curar, ele primeiramente perdoa os pecados. E isso tem um motivo. Então nós vamos tentar cavar um pouco mais hoje, nos aprofundarmos
para poder extrairmos o máximo possível dessa passagem. Amém, irmãos? Amém. Então, a primeira coisa que eu queria tocar com os irmãos aqui é que, mais uma vez, o enfermo foi trazido ao Senhor. Como das outras vezes, esse aqui não poderia ir porque era paralítico, né? Então, ele teria que ser levado por alguém. E repetindo o que já falamos de outras vezes, quão é importante, irmãos, nós sermos auxílio na vida dos irmãos, na vida daqueles que não podem, não têm forças para ir até o Senhor. E esse aqui tinha 4 amigos. E eram amigos mesmo, né? Porque se a passagem de Mateus não relata, Lucas, que é uma passagem mais detalhada, fala que eles não conseguiram entrar no local que o Senhor estava. Porque tinha uma multidão ali, tinha pessoas ali que impediam. Então Lucas relata que eles subiram no telhado com o leito desse paralítico, não sei como que era o leito. Não sei se era uma cama de madeira que nem tem hoje, ou se era panos que ele estava ali, uma maca. Eu não sei o que era. Mas diz que subiram no telhado, tiraram o telhado da casa e desceram ele, né? Então devia ser com pano, né? Devia ser alguma coisa assim. Estava envolto ali numa maca, alguma coisa parecida, né? E desceram ali no meio daquela sala onde o Senhor estava ensinando, como fala Lucas, e ali havia escribas e fariseus. E quando ali o Senhor vê essa cena, o Senhor fica maravilhado mais uma vez com a fé. E quando o Senhor vê fé, o Senhor ele não se aguenta, né? Ele tem que agir, porque a fé move o coração do Senhor, a fé alegra o Senhor. Mas ele fala para aquele paralítico, né? Parece que o maior problema dele não era nem a paralisia. Parece que o maior problema dele era o pecado. Então o Senhor fala para ele primeiramente, perdoados estão os teus pecados. Chama ele de filho, diz tem bom ânimo, ou seja, trata da sua alma. Ele devia ser alguma pessoa que, na sua alma, ele podia pensar que era um peso, né, para a família, um paralítico. Então, um tempo já ali dando trabalho para os outros. Muitos criam naquela época, como diz em João, com relação àquele cego de nascença, né? Era uma crença corrente na época. E os discípulos perguntam para o Senhor, né, daquele cego de nascença, quem foi que pecou? Foi os pais dele para que nascesse assim ou foi ele mesmo? Né? Até uma pergunta meio estranha, né? Como é que a pessoa vai pecar antes de nascer? Mas tem uma explicação. E o Senhor fala, nem os pais e nem ele, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Mas era corrente o entendimento de que se alguém tinha alguma mazela na saúde, era em virtude de pecado, né? E nesse caso poderia até ser. O pecado levou ele àquela situação. Não estou dizendo que é, mas o Senhor primeiramente perdoa os seus pecados, né? Mas até hoje, Michael, muita gente questiona algumas pessoas que têm algum acometimento, alguma doença e... Deve ter feito alguma coisa. Deve ser consequência de algum erro, de algum pecado. E isso é o nosso preconceito, né? Até hoje, né? Que nós temos, né? Os anos se passaram, mas o preconceito não mesmo. A mentalidade do homem continua a mesma, né? E o Senhor, ele perdoa os seus pecados porque, só tomando aqui o fio da meada, né? O maior problema dele não era a paralisia do corpo, né? A enfermidade. Mas assim como nós, o nosso maior problema, irmãos, não é nada, nenhum problema que nós tenhamos na vida, mas é o pecado que habita em nós. Esse é o nosso maior problema. Como a gente falou naquela primeira ministração de domingo, né? Nessa série que nós começamos de domingo, falando sobre o pecado, os pecados e o pecador. O nosso maior problema é que o pecado habita em nós. Essa lei que nos leva a nos desviarmos da lei do Senhor e cometermos os pecados, né? Os atos pecaminosos, né? Então esse é o nosso maior problema. Então o Senhor vai ali primeiramente e resolve o maior problema daquele paralítico. Então o Senhor chama ele de filho. O Senhor diz para ele ter bom ânimo, tem bom ânimo. E o Senhor perdoa os seus pecados. Aquilo aparentemente ou verdadeiramente, melhor dizendo, parece que tira um peso daquele paralítico, né? Perdoados estão os teus pecados.
Ele trata ele com amorosidade, né? Chama de filho. Destém de bom ânimo. Mas aí surge um burburinho entre os fariseus, né? Que estão ali, né? Como assim? Só Deus pode perdoar pecados? Quem é esse, né, que está perdoando pecados? E no segundo segmento que nós vamos fazer, nós vamos ver o que estava por trás disso tudo, né? O pano de fundo. Então o Senhor conhece o coração, conhece os pensamentos dele. E o Senhor fala o seguinte: o que é mais fácil, não de fazer, mas de dizer? O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer para um paralítico: levanta e anda? Parece que mais fácil para os irmãos é o quê? Dizer que estão perdoados os seus pecados, né? Porque perdoados estão os seus pecados não necessita de nenhuma evidência externa daquilo que o Senhor está falando. Não necessita de nada visível. Perdoados são os seus pecados. Mas dizer para o paralítico levanta e anda, aí já tem que ter uma evidência. O paralítico tem que levantar e tem que andar. As pessoas vão ficar esperando. O perdão de pecados não necessita de nada visível. Então, dizer perdoados são os seus pecados é mais fácil do que dizer para o paralítico levanta e anda. Às vezes nós, das nossas fraquezas, dos nossos temores, né? Em virtude também da nossa falta de fé. Isso é falta de fé nossa, irmãos. Eu reconheço. Que muitas vezes nós não liberamos uma palavra de cura com temor se aquilo vai acontecer mesmo. Será que se eu falar, vai acontecer? A pessoa vai ficar curada como acontecia com o Senhor? Porque o Senhor falava e acontecia. Eles falam meio que duvidando. Eles falam meio que, será que eu vou falar mesmo? Vou ficar mal aqui, né? Vou olhar. Né? Será que o paralítico, eu não sei se aprofundar no estudo, não sei se os irmãos já conversaram sobre isso, será que ele tinha dentro dele essa questão do pecado e por isso Jesus falou, perdoados são os seus pecados? Porque para se perdoar um pecado tem que se confessar, né? Sim. Para Deus perdoar você tem que confessar. A Bíblia não fala que ele foi se confessar nem nada. Não fala. Então qual é esse mistério? Por que Jesus falou isso? Né? Tudo bem, pode ser que a gente só vai saber isso na glória, mas dá vontade de perguntar nada. Não, com certeza, pô. Isso Por que ele falou isso? pergunta pertinente. Pô. Desculpa. Não, com certeza. Mas Assim nós sabemos que, no estudo que nós estamos fazendo, várias vezes nós estamos tocando que o Senhor conhecia os pensamentos. O Senhor conhecia o coração daqueles que se achegavam a Ele. Porque ninguém precisava dizer para o Senhor quem era o homem, porque Ele conhecia a natureza humana. Então, o Senhor é Deus. Então, muito provavelmente, nós não podemos afirmar porque não está escrito, muito provavelmente aquele paralítico sofria em virtude dos seus pecados. Ou da consequência dos seus pecados, né? Então, quando ele sabe, ou soube, juntamente com seus amigos, que Jesus estava ali, e o Senhor conhecendo o coração, com certeza ele tinha arrependimento no seu coração. Eu disse com certeza, mas provavelmente, né? Ele tinha arrependimento no seu coração, ele tinha uma angústia. Ele tinha algo que perturbava ele, entendeu? Por causa daquela situação dele, da paralisia, não podemos afirmar o quê? E para o Senhor falar aquilo, ele sabe. Ele conhece o coração. Então, apesar de ele não ter confessado ali para o Senhor com a boca, pelo menos não está registrado isso, o Senhor conhece o coração arrependido. Porque o Senhor olha pra gente e não vê só o nosso corpo, ele vê tudo. Ele olha para os seus olhos, ele sabe o que está no seu interior. Exatamente, ele tem. Ele sabe. E aqui no texto nem falar por que pensais mal em vossos coração? Então, isso mesmo. No texto 4. No versículo 4, né? Ali já é, né? Porque ele está mostrando que eles são do coração, né? Eles são. Exatamente. Porque os fariseus aqui pensaram mal, né? Sim. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensas mal em vosso coração? Ó, repetou ali. Aí, olhou para o Da mesma maneira que ele conhecia o coração daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, quando aquela cena se colocou diante do Senhor, e ele viu a fé daquelas pessoas,
Com certeza o Senhor olhou para ele e viu uma angústia, né? Em virtude do pecado, um arrependimento. E falou, perdoados estão os seus pecados. Se bem que para os fariseus era fácil qualquer um, né, reconhecer, porque eles botavam para fora tudo que tinham dentro do coração. Os fariseus não era muito difícil, né? Não era difícil, não. Não era porque muito ouviam difícil. muito, né? Sim, com certeza. Então surge essa indagação, não diretamente para o Senhor, porque a gente falaram para o Senhor, eles falaram entre eles. Quem é esse aí que está perdoando pecados? Ainda fala pra isso. Porque eles não poderiam falar. Nós vamos ver o porquê que eles não poderiam falar com o Senhor nesse momento, né? Então, havia essa crença, né? Também naquele tempo de que o resultado era em virtude de um pecado que a pessoa cometia, né? E que só Deus poderia perdoar pecados. Então eles se perguntam, esse homem aí que nós sabemos de onde é, de Nazaré, filho do carpinteiro, como assim? Quem ele está achando que é para perdoar pecados? E lá em João, fala que os judeus, os fariseus, queriam matar Jesus porque ele se fazia como Deus. Porque ele falava que era Senhor do sábado. Então aqui eles veem que o Senhor está querendo se fazer como Deus, perdoando pecados. Eles, como assim? Isso é blasfêmia. Está blasfemando. Como assim perdoar pecados? Mas o raciocínio deles está certo. O raciocínio deles não está errado. Porque verdadeiramente é Deus quem perdoa pecados. Mas o erro deles está em não saber que quem estava diante deles era o próprio Deus encarnado na pessoa de Cristo. Então o raciocínio estava certo até um ponto, mas só Deus pode perdoar pecados. Mas eles não reconhecem a divindade do Senhor. Então aí está o erro deles de tratar o Senhor como um homem comum. Como um homem natural. Aí está o erro deles, irmãos. Então deliberadamente eles blasfemam contra o Senhor, porque não reconhecem a messianidade de Cristo, que ele era o Messias prometido. Porque para eles o Messias que viria, que estava prometido, que estava profetizado, seria como o rei Davi, só que com mais poder, com mais virtude, com mais ousadia. Seria um rei totalmente poderoso, que livraria eles do jugo dos romanos, que exaltaria a nação de Israel, que glorificaria a nação de Israel. Porque eles vislumbravam o reino da terra. Eles eram terrenos. Porque eles Sim. vislumbravam um reino aqui, um reino de poder, um reino de conquista. Só que o reino que Jesus trouxe para nós é o reino que a gente vive. É Sim. a vida no reino. Sim. E eles não queriam isso. E a ideia deles também era que viesse um libertador que libertasse eles da escravidão dos romanos. Por isso que teve Barrabás, teve outros que se Sim. levantavam contra Roma, né, e tal. Entendeu? Eles tinham essa esperança que o Messias, né, ia libertar eles e livrar eles dos romanos, da Resolveu o escravidão. problema, né? Como ele foi Isso. com Davi, né, como Moisés, né? Quando de Davi, lembrei de Moisés, Sim. né, que libertou o povo do Egito. Pois é, mas Jesus, Como você falou? ele não tira a gente, né, da luta, ele passa com a gente. Eles esperavam assim, vai resolver o nosso problema da economia, da política, Terreno. terreno. Mas não era E é o que está acontecendo hoje, né? Estou esperando chegar ainda o Messias para resolver o problema, né? Aqui. Ainda hoje eles pensam dessa forma. Hoje. Ainda hoje. A economia, a ideologia de gênero, política e religião. Né? Esse domínio todo. Em parte eles não estão tão errados. Isso aí que eu ia falar, mas fala aí, nós. Porque isso vai acontecer no milênio e vai acontecer eternamente. Né? O reino dos céus vão governar a terra. Vai se estabelecer. E através deles, né, também. Sim. Sim, era para ser. Só que através de Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, e eles não creram. Né? Não creram no Messias. Salvo, né? Aqueles que vão em luta ser salvo, né? Sim, isso aí. Os irmãos estão afiados, né? Os irmãos estão bem. Sofrer. Porque, como o Nazi falou, até hoje eles esperam esse reino. E era esse reino que havia sido prometido no Antigo Testamento. As profecias falam de um reino glorioso. Um reino que será implantado nessa terra. E nós sabemos que Israel tem as bênçãos terrenais, enquanto a igreja tem as bênçãos espirituais.
Então eles esperavam que esse reino fosse implantado naquele momento. E como eu falei no início, era do coração do Senhor e do Pai que se eles crescem naquele momento no Messias, esse reino se implantaria de forma visível na Terra. Esse reino que nós falamos que vai ser milenial, quando o Senhor voltar vai implantar, era para ter sido implantado lá atrás, na primeira vinda do Senhor. Mas os judeus não creram. Como fala lá em Romanos, capítulo 11, eles foram endurecidos, em parte para quê? Para que nós fôssemos enxertados na oliveira. Em virtude da descrença deles, do coração duro, nós fomos abençoados. Amém. E apesar do Senhor querer implantar o reino naquela época, ele sabia que não seria implantado. Mas não é por causa disso que o Senhor não teria vontade de implantar. A vontade do Senhor é implantar, mas sabia que não seria. Porque eles não creriam no Messias. E crucificariam ele. Então aqui nessa passagem, irmão, chegou a hora da verdade, né? Os fariseus indagando. Quem é esse que pode perdoar pecados? Quem perdoa pecados é só Deus. Não sei se está aqui em Mateus falando isso. Está aqui? Aqui não está, né? Não. Está lá em Lucas, irmão. Vamos ler lá em Lucas. Capítulo 5. Lucas capítulo 5. Versículo 21. É a passagem que relata Lucas, né? E fala assim, alguém pode ler? Versículo 21. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Então eles blasfemando dizendo o seguinte: quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus perdoa pecados. Então o Senhor vai e propõe um desafio para eles, né? Só Deus pode perdoar pecados? Como o Senhor dizia. Poderia estar pensando, né? Para vocês verem que eu tenho poder para perdoar pecados, ele disse para o paralítico, levanta, toma o seu leito e vai para sua casa. E aquela multidão que estava ali ficou espantada com aquele milagre do Senhor, e o Senhor mostrando que se ele poderia fazer o mais difícil, que era dizer para o paralítico, levanta e anda, com certeza ele poderia fazer o que é mais fácil. Então o Senhor aqui, com isso que ele fez, ele mostra para aquelas pessoas que ele era Deus, porque foi isso que eles falaram. Não é só Deus que pode perdoar pecados? Então o Senhor aqui comprova para eles que ele pode perdoar pecados. Que ele é o Messias prometido, que ele é o Filho de Deus. Porque o perdão é um ato que só pode ser visto por Deus, né? Mas a cura é evidência impossível de não ser vista pelos homens. E eles viram aquele paralítico levantando, tomando o seu leito e indo para sua casa. E ficou uma interrogação. Quem é esse que está perdoando pecados? E prosseguindo, irmãos, agora virando aqui o lado da moeda, nós vimos essa primeira superfície dessa passagem, o que está visível aos nossos olhos, a cura do paralítico, a demonstração de fé, o amor do Senhor curando ele, a alegria do Senhor por ver fé, o desafio que ele faz para os fariseus. Isso nós vimos na superfície da passagem. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais, para entender o porquê de tudo isso que aconteceu. Então nós fazemos algumas perguntas. Por que o Senhor, nessa ocasião, ele fugiu do seu modo tradicional de cura? Porque quando um enfermo, um doente, um endemoniado se apresentava para o Senhor, o que ele fazia? Ele curava. Ele expulsava o demônio. Mas aqui o Senhor fez diferente. Ele primeiramente perdoou. Por que havia lá em Cafarnaum? Porque essa passagem, o Senhor estava em Gadara,
voltou para sua terra, para sua cidade, que era Cafarnaum, a cidade que ele escolheu morar, que era na Galileia. E aqui em Lucas, lá em Mateus não é muito explícito, mas aqui em Lucas, queria que os irmãos deixassem aberto aqui em Lucas, fala aqui, no versículo 17, ora, 17 de Lucas 5. Fala assim, ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguma versão fala, em vez de poder, virtude. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então a virtude do Senhor, aqui está traduzido como poder, estava com ele para curar. E por que ali naquela ocasião haviam fariseus e doutores da lei vindos de toda a circunvizinhança da Judéia e de Jerusalém? Irmãos, mestre da lei, um escriba, ele era alguém que estudava a palavra, ele tinha a palavra de Gênesis a Malaquias decorada. Tudo decorado na sua mente, de Gênesis a Apocalipse. Cada palavra ele tinha que decorar, desde pequeno. Então, quando esse escriba já era um homem, ele tinha tudo decorado, irmãos. E o mestre da lei era um escriba que tinha tudo decorado e ainda sabia interpretar a lei. Era considerado um mestre da lei, um doutor da lei. E por que na Galileia havia fariseus, doutores da lei, vindos de Jerusalém? Porque para essas pessoas, para esses fariseus e doutores da lei, as pessoas da Galileia eram pessoas desprezíveis. Eles eram os santarrões, como se diz hoje em dia, né? Os conhecedores da lei, e desprezavam que era da Galileia. Tanto é que naquela passagem, daquele discípulo, que os irmãos vão lembrar o nome, ele fala assim, como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael. E Nazaré fica na Galileia. Como pode alguma coisa vir de Nazaré? Então a mentalidade deles era essa. Da Galileia, de Nazaré, não vem nada bom. Aquelas pessoas lá são pecadores, são desprezíveis. É um povo misturado com os gentios. E dificilmente eles compareciam lá, eles iam lá nessa localidade. Mas aqui está escrito que ali havia fariseus e mestres da lei. Fazendo o quê, irmãos? Se lá era um local desprezível. Nós vamos ver por quê também. Irmãos, era corrente o ensino dos rabinos na época de que quando o Messias viesse, ele teria que realizar alguns milagres messiânicos. Aqui eu separei 3. Tem até mais. Mas era divulgado, era ensinado para toda aquela população que quando o Messias viesse, ele teria que realizar 3 milagres que só ele poderia realizar. Só o Messias poderia fazer. Os irmãos lembram do primeiro milagre que o Senhor fez depois que desceu do Sermão do Monte? Do monte, naquele sermão? Qual foi o primeiro milagre que o Senhor fez? Não, depois do Sermão do Monte. Depois do Sermão do Monte. Também não lembro. Mateus capítulo 8, versículo 1, ele cura o leproso, lembra? A cura do leproso? O leproso se apresenta para o Senhor e diz o que para ele? Senhor, se quiseres, pode me limpar. E o Senhor faz o que com ele? Se limpa, eu quero. E o Senhor limpa. Irmãos, nunca na história de Israel aconteceu um milagre desse, de um leproso ser curado. Não há registro de um leproso ser curado na história de Israel. E Lucas registra que esse leproso era leproso de cima a baixo. Ele era todo leproso, porque Lucas era médico, né? Então ele dá um diagnóstico, ele era todo leproso, de cima a baixo. E nunca houve a cura de uma lepra na história de Israel. Desde que Moisés deu a lei para o povo, não há registro de cura de lepra.
A não ser Miriam, naquela rebeldia contra Moisés, mas ali a lei não estava completa. E também houve a cura de Naamã, que era um leproso, mas Naamã não era judeu. Então, na nação de Israel, não houve registro de cura de lepra. Então, era corrente o ensino de que, quando o Messias viesse, um dos milagres que ele faria era a cura de um leproso. E o que o Senhor fala para esse leproso fazer depois que ele é curado? Os irmãos lembram? Pagar o sacerdote lá, ó. Vai, apresenta-te ao sacerdote, para que ele ofereça o sacrifício devido à cura da lepra. E ele estava na Galileia. Quando o Senhor faz essa cura, o Senhor acaba de descer o Sermão do Monte, na Galileia, que era distante mais ou menos uns 100 quilômetros de Jerusalém, e o Senhor manda ele para Jerusalém. Vai lá e se apresenta diante do sacerdote, para que ele sirva de testemunho. Para registrar o milagre. Para registrar. Imagina o leproso chegando para o sacerdote. Sim. Mas a preocupação, acho que do Senhor não era nem pela taxa em si, teria que pagar, mas era mais para que ficasse confirmado, né? Porque o Senhor, ele queria mostrar que ele era o Messias. Sim. É verdade. Então ele vai, se apresenta para o sacerdote, para que seja oferecida a oferta correspondente à cura de um leproso. Agora imagina o leproso se apresentando para o sacerdote, para um levita, e dizendo, fui curado da lepra. Nunca houve na história um oferecimento de sacrifício com relação à cura de lepra. Então, imediatamente, aquele sacerdote teve que oferecer 2 aves pela cura do leproso e começou uma investigação. Um leproso ser curado, mas era só o Messias que pode curar um leproso. Era o ensino da época, irmãos. Todos os judeus sabiam que quando o Messias viesse, ele iria realizar alguns milagres específicos. E o primeiro foi a cura do leproso. Então não é por acaso que o Senhor manda ele se apresentar para o sacerdote. Se apresenta para lhe servir de testemunho. Até João, em dado momento, teve uma certa dúvida, né? Sim. E de perguntar a ele se é ele. Outros, né? É ele mesmo. E o que o Senhor faz para mostrar que ele era o Messias? Quando João pergunta, manda perguntar. O que ele faz? Os cegos veem, os leprosos são curados, os mortos são ressuscitados. Mas a primeira coisa que ele fez não foi isso. Não. Quando eles vêm perguntar, o Senhor efetua várias curas naquele momento. Isso, apenas. Ele efetua curas e fala, olha aqui, ó. E de dizer, João. E de que isso está acontecendo? Os leprosos são curados, os demônios são expulsos. Então é chegado o reino dos céus, né? Que ele fala, né? Então o Senhor quer mostrar que ele é o Messias. Eu sou o Messias prometido. Eu quero que vocês creiam em mim. Eu custei entender isso, sabia? Eu não achava problema nenhum em João. Mas João duvidou, né? Eu custei. Deu até tentar me explicar. Duvidou, Aí Duvidou? eu falava, não, mas como assim? Não teve problema em João. Eu falei, não, você não tá vendo aquele menino não enxergar. Eu custei. Agora, Maicon, a gente vendo, Sério, né? né? Porque Batizou e depois duvidou. Sim. quando você vai falando as coisas, né, a gente vai lendo, na minha cabeça vem o momento, vem a história acontecendo. Eu quero que os irmãos se coloquem na história, é isso que eu quero, irmão. Então, Se coloquem lá no momento. eu tô lá, naquele momento. E eu fico pensando hoje, os caras vendo as coisas acontecerem, momentos depois vem dúvida, e outras coisas acontecendo, e mais dúvidas. É por isso que o Senhor vai ficar muito... Vai alertar que nós que não vimos, né? Nós teríamos que crer, né? E está lendo, São os bem-aventurados, né? somos bem-aventurados por isso. Porque eles estavam vendo, estavam participando lá, né, do momento e simplesmente havia dúvida no coração o tempo todo. O tempo todo. Né? Na verdade, o que havia no coração dos fariseus não era dúvida, mas era endurecimento do coração. Sim, mas a gente está falando de fariseu, mas eu não sei, acabou de falar de João aí também? Sim, mas imagina a situação de João Batista. O profeta, que veio no espírito de Elias, profetizou a vinda do Messias, porque João Batista também cria que o Messias viria no poder de Davi, que implantaria o reino naquela época. Também era a crença de João. Era corrente. Sim. Era corrente. Agora imagina João crendo nisso, anunciando o Messias, preso. Qualquer um vai duvidar. Exatamente. Qualquer um. Por muito menos a gente vai ver que quer desistir. Ué, não era o Messias? O reino não era agora? Como é que eu estou preso? Não vai fazer nada por mim? Ainda era primo, né? Ainda era primo.
Então o contexto é aí. Imagina o João Batista lá, preso. Pô, Angustiado. será que é ele mesmo? Eu sei que eu vi muita coisa, eu batizei, mas eu tô aqui, pô. Então ele duvida, é homem, né? É homem. É homem como a gente, né? Então o Senhor manda esse leproso se apresentar para o sacerdote, para que ele ofereça o sacrifício. E essa é a primeira vez que é oferecido um sacrifício com relação a essa cura. Nunca havia na história de Israel acontecido a cura de um leproso. Por quê? Porque era corrente ensinar também o seguinte. Ensinar não, essa era uma lei do Sinédrio. Lá existia uma lei que dizia o seguinte. Quando houvesse um movimento messiânico, aparecendo que houve vários movimentos messiânicos naquela época, o que o Sinédrio tinha que fazer? Tinha que mandar fariseus, mandar rabinos para o local que estava acontecendo aquele movimento e começar uma investigação. Então, por isso que naquela ocasião da cura do paralítico, havia ali escribas e fariseus e mestres da lei. Porque eles foram enviados pelo Sinédrio em Jerusalém para investigar o que estava acontecendo, porque um leproso foi curado. A gente viu que ele era leproso, teve testemunha. Então alguma coisa está acontecendo lá. Eles escutaram que estava acontecendo alguma coisa lá, investigaram, viram que era Jesus que estava curando e mandaram emissários. Mandaram fariseus e doutores da lei. Vai lá ver o que está acontecendo. E eles começavam com uma primeira fase de investigação, que se chamava fase de observação. Então, nessa fase de observação, os fariseus colavam nessa pessoa que estava se apresentando como Messias e observavam tudo que ela fazia. Eles não podiam falar nada. Por isso que aqui, no paralítico, eles estavam lá ouvindo o ensinamento do Senhor, viu o que o Senhor fez e não falaram nada com o Senhor, mas falaram entre eles. Quem é esse aí que está perdoando pecados? Porque era a fase de observação. Se nessa fase de observação eles constatassem que esse movimento era significativo, melhor, se eles verificassem que era um movimento insignificativo, eles davam por encerrado. Não, isso aí é um charlatão, não sei o quê. Aí encerrava ali. Agora, se eles verificassem que era um movimento significativo, que estava acontecendo coisas, que a multidão estava ficando maravilhada, que poderia ser o Messias ali, eles começavam uma segunda fase, que era a fase de inquirição. Agora já não ficariam mais calados. Começariam a indagar o Senhor de várias coisas. Então nós vamos ver que a partir desse momento, da cura desse paralítico, os fariseus não saíram mais do pé do Senhor. Indagando, perguntando, investigando, colocando tropeço, porque era fase de inquirição, para saber se o Messias era verdadeiramente o Messias. Então aqui havia esses doutores da lei porque eles estavam na fase de observação. Eles observavam tudo que ele fazia, tudo que os seus seguidores faziam, para mandar um relatório para o Sinédrio. Ó, esse movimento aqui é significativo. Isso aqui está começando a... O Sinédrio era quem estabelecia, né? Quem estabelecia a lei, ali os principais dos sacerdotes, entendeu? O sumo sacerdote. Por isso que alguns deles tiram. Sim. Começou lá em Nicodemos, né? Temos visto que tu és mestre. Tu és mestre. Temos visto. Alguns creram, pô. Alguns creram. Alguns creram, mas eu digo assim, eles já estavam. Mas na observação. Já estavam eles- observando. Já estavam observando. Eles já Entendeu? estavam, né? Eles estavam observando, pô. E quanto a essa cura de Israel, você vê que Jesus falou assim, ó, não havia muitos leprosos em Israel, mas foi lá para Naamã e Sim. não para nenhum israelita. Para nenhum israelita. Né? Não curou nenhum. Se cumpre Mas essa- curou um gentil. Ele tá falando lá do episódio de Eliseu, né? A cura de Naamã. porque Jesus citou, Jesus falou assim, ó, não havia no tempo, No tempo de Naamã. Eliseu, de Naamã. que Eliseu, Naamã, né? Muitos leprosos em Israel, com uma viúva também, né? Foi suprida, mas lá de fora, e não de Israel, então o Senhor já deu um sinal ali, Sim. né? E era ensinado o quê? Quando o Messias vier, ele tem que fazer alguns milagres messiânicos. Por isso que esse leproso, irmãos, olha só o contexto, né? Pra gente entender.
Por isso que o leproso vai até o Senhor e fala para ele: Senhor, se quiseres, podes me limpar. Porque ele cria que o Senhor era Messias. Ele cria que o Senhor faria esse milagre messiânico, que só ele podia fazer. Então ele confessa, nesse pedido do Senhor para o Senhor, que o Senhor é o Messias. Eu creio que o Senhor é o Messias. E eu posso ser curado da minha lepra, porque é o Messias, só o Messias pode curar. Então a gente entende o porquê das coisas. É maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Ele contempla, né, ali, né? Ele fala, Assim se como esses quiser, colegas que desceram paralíticos, eles tinham certeza que o paralítico ia ser salvo. Sim. Por isso Jesus falou algo também que ele não falou nenhuma cura também. Vendo Jesus a fé deles, não falou a dele do paralítico. A dele, né? A fé dos 4 e dos 5, né? Dos 5, né? Eu não tinha observado isso, não. Anota isso aí. A fase dos 5, né? A fé dos 5. Eu não tinha. Então, irmãos, É. A fé deles. nessa ocasião da cura do paralítico, em virtude do que o Senhor falou, perdoa pecados, por isso o Senhor perdoa pecados, aí está o motivo do Senhor, primeiramente, perdoar pecados, porque ele sabia que ali havia fariseus, doutores da lei, e eles estavam observando, eles estavam avaliando a situação. Então por que o Senhor não curou primeiro? Por que o Senhor perdoou pecados? Porque sabia que eles estavam observando. Que eles iriam levar um relatório dizendo que o movimento era significativo. Por que estava perdoando pecados? E só Deus pode perdoar pecados? Mas há algo por trás. Por que os fariseus, vendo que o Senhor curou um leproso, só o Messias poderia curar um leproso, o Senhor estava perdoando pecados, só Deus pode perdoar pecados. Por que eles não creram no Senhor? Michael, você falou semana passada de algumas evidências do Messias. Uma delas era curar o leproso, que nem o leproso tinha sido curado. Lembra das 3? As 3 evidências, ou os 3 milagres que o Messias teria que realizar era a cura de um leproso. perdoar os pecados. Não. Era a cura do leproso, a expulsão de um endemoniado, do demônio, de um endemoniado cego e mudo, e a cura de um cego de nascença. Eram os 3 milagres que o Messias deveria fazer, que era ensinado. Todo mundo sabia isso. Caramba. Todo mundo sabia que quando o Messias viesse, ele teria que curar um leproso, expulsar um demônio de endemoniado mudo e curar um cego de nascença. Então, irmãos, por que o Senhor perdoou pecados? Porque ali havia uma investigação. Estava observando e o Senhor sabia que se ele fizesse aquilo que ele fez, iria o relatório lá para o Sinédrio. O movimento é significativo. Parece que ele está se fazendo de Messias mesmo. Porque está perdoando pecados. E eles falaram que blasfema, você é blasfema. Só Deus pode perdoar pecados. E começou, irmãos, a saga dos fariseus com o Senhor. O coração deles foi endurecido. Por quê? Olha, 2 motivos. Porque os fariseus não aceitavam o Senhor como Messias. Apesar de saber que ele era o Messias. Eles sabiam. Primeiro, porque o Senhor não se submeteu aos ensinos que eles colocavam para a população, para o povo. O Senhor bateu de frente com a liderança deles, com a autoridade deles. Assim, como que o Messias vai chegar e não vai concordar com a gente? Nós somos os líderes de Israel. Somos líderes do povo. Hipócrita. Então, quando o Messias vier, ele tem que concordar com a gente. Pô. Então, eles viam que iam perder o poder. E o que a Patrícia falou, né? Que era esse poder aqui. Sim, poder terreno. Né? Eles achavam que quando o Messias chegasse, ia dar aval para eles, né? Ia dar suporte para eles. Mas o Senhor vem e bate de frente com a liderança. Então, esse é um dos motivos que eles endureceram o coração. Tu vê o que o poder faz com o homem, né? Não é? Pô, esse era o Messias e todo mundo tinha que abaixar a cabeça pra ele, né? Sim. Mas todo mundo ficou pensando só no... Um outro motivo também, por quê? Porque eles criam que quando o Messias viesse, seria um Davi poderoso. Sim. Mas eles não criam. Eles achavam que nenhum homem poderia se fazer de Deus. Isso para eles era blasfêmia. Nem Davi, Nem o Messias, quando eles criam no Messias, eles achavam que o Messias ia vir, mas não que se falasse que era Deus. Mas que era o Messias, alguém poderoso, entendeu?
que ia livrar eles do jugo romano. Mas não que se falasse que era Deus. Para eles isso era blasfêmia. Nem filho, porque filho é Deus. Nem filho de Deus, porque eles, os fariseus, eles não falavam que era filho de Deus, eles falavam que era filho de Abraão. Como assim, eu filho de Deus? Eu não posso falar que eu sou filho de Deus, eu sou filho de Abraão. Então, quando alguém chega falando que era filho de Deus, perdoa pecados, aí surgiu a ira no coração deles. Então, eles endureceram o coração cada vez mais com relação ao Senhor. Mas tinha que acontecer, né? Era previsto, senão como é que Deus ia... Não era do coração de Deus que isso acontecesse. O coração do Senhor é que eles crescem. Não, que eles crescem. Mas para nós sermos resgatados, né, Jesus teria que morrer naquela cruz ali. Teria. De qualquer maneira. Teria. Então, muita coisa já aconteceu, porque Deus já sabia que aquilo ali foi através deles mesmos, dos fariseus, dos publicanos, aquela turma lá, com alguns gentios, né? E que foi que condenaram a Cristo. Senão a gente não estava aqui hoje. O Senhor não induziu eles a isso. Induziu isso a eles a O isso. Senhor não induziu, eles foram. A perversidade do coração é o que está acontecendo hoje de novo, né? O prazer do Senhor é receber todos. Sim. Mas tem os duros de coração que não vão vir mesmo. Sim. E lá em Isaías fala que Já veio, o Senhor iria endurecer o coração dessa geração aqui. Está profetizado em Isaías. Mas o Senhor iria endurecer o coração desse povo deliberadamente? Não. É porque eles endureceram o coração. Então o Senhor vai lá e coopera com eles. Você quer endurecer? Assim como fez com o Faraó. O Senhor não endureceu o coração de Faraó. é isso aí. Primeiramente foi Faraó que endureceu o seu coração. Sim. Aí o Senhor foi lá, Senhor. eu vou endurecer o seu coração então. Não é isso que você quer? Eu vou endurecer. Se nós lermos lá em Isaías capítulo 6, quando o Senhor chama Isaías, quem irá por nós? Aí Isaías se apresenta, né? Eu irei. Então ele fala, profetiza para esse povo. E fala para eles que eles têm olhos, mas não vão ver. Eles têm ouvidos, mas não vão ouvir. Porque eu endurecerei o seu coração. Porque é povo de dura cerviz. Sim. Não é isso? Então que começa essa investigação. Uma fase de observação. O Senhor fala que perdoa pecados. Eles mandam o relatório para o Sinédrio. É significativo. Começa a segunda fase de inquirição. Irmãos, não vão deixar o Senhor em paz até o final. Aonde o Senhor estiver, vai ter um fariseu vigiando, indagando, questionando, colocando pedra de tropeço, assim como eles colocaram com aquela prostituta, apresentada para o Senhor, era tropeço para o Senhor. Aqui sim, pegamos aqui em adultério aqui, Quero ver agora. A lei de Moisés fala isso aqui, O que o Senhor fala? O que devemos fazer? E a lei de Moisés era corrente naquele momento. Era? Era o que estava valendo, né? Sobre ela. Eles tentaram pegar o Senhor pelo pé. E se o Senhor não é o Messias, ele não ia sair dessa. Não ia. E o Senhor faz o que ele? Começa a escrever no chão. E João é enfático, irmãos. Quando João faz esse relato, no português não é muito evidente, mas no grego é. Quando a gente quer enfatizar alguma coisa, no grego, a gente coloca essa palavra primeiro. No português não tem isso, né? A gente fala... E o Senhor escrevia no chão com o dedo, né? Como está escrito aqui na nossa passagem. Mas no grego fala o contrário. E Jesus com o dedo... Então João estava de olho no dedo do Senhor. Por quê? Porque os fariseus querem pegar o Senhor na lei de Moisés. Mas João olha o dedo do Senhor escrevendo no chão. E quem foi que escreveu a lei de Moisés, os 10 mandamentos? Não foi o dedo de Deus? E quem é que está escrevendo no chão? Não é o dedo de Deus? Então os fariseus querem pegar o Senhor na lei de Deus, sem saber que ele é o próprio Deus que escreveu a lei. E o Senhor vai usar a própria lei contra eles nessa passagem. Por que o Senhor fala? Quem não tiver pecado. Quem não tiver pecado, não tem pecado. A ti a primeira pedra. Fala individualmente, também né? agora, na história de Daniel, não lembro o nome da pessoa que foi. Mas uma pessoa foi reprovada e Deus escreveu com o dedo também. Na parede. Escreveu na parede. Ele escreveu lá. O nome dele. Mas teve isso também. Foi o rei da Pérsia. Eu não lembro. Tá em Daniel, mas lembrou bem. Então o dedo de Deus escrevia naquela terra ali.
Não interessa o que estava escrevendo. Era o dedo de Deus que estava escrevendo. E o Senhor fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E um a um foram largando as pedras. Maior para o menor, né? Se eu pudesse devagar nessa passagem, fazer um voo, falar igual o pastor Marcos, eu diria que ele poderia estar até sendo meio que irônico, tá assim. Sim, mostrando uma tranquilidade. Muito cara de pau. Isso aí. Os caras cheios, escrevendo, os caras cheios de pecado, chafurdado na lama, e vem trazer essa pobre mulher, que de repente também foi jogada no adultério também, por culpa dos próprios homens, e estão ali querendo que a apedreje ela. Entendeu? Jesus está ali, ó, escrevendo, mas ele está falando, uma raça de víbora, vocês sem vergonha, vocês safados, entendeu? É, por aí, porque o Senhor fala o seguinte, o que o Senhor faz? Olha só a sabedoria do Senhor, irmão. Ele é o próprio Deus, né? Então ele fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Um a um foi largando. Porque todo mundo sabe que pega. E foi indo embora. Do maior para o menor, né? Sim. Os mais Todo mundo velhos. sabe que pega. Sabe como é interessante nisso, né? Não é só saber que peca. É que um deles, mesmo que peca, poderia falar, não, vou jogar pedra, não, vou mostrar para ele, né? Mas não tinha como. Como tu confrontasse a si próprio? Nem os Se fariseus, conhecendo. que eram Se conhecendo, se você se mentirosos, não tiveram coragem de conhece. fazer isso. Mesmo que você seja um fariseu, você se conhece. Sim. E tu, por mais que eles não Eu acreditassem que ele era o Cristo, cara, foi muito forte aquela palavra para eles apedrejarem. Eu acho que Eu não naquele esperava. momento ali naquele momento eles creram que era Deus. Claro que não falaram. Por quê? Porque se um atirasse ali, o que o Senhor ia fazer? Não é? Sabendo que o bicho está todo chafurdado. Então, eu acho que eles temeram. Não, ninguém poderia tirar uma pedra. Né? Porque se ele tirasse, ele estaria falando que não tem pecado. Ele estaria indo contra a lei. Porque a lei diz todos. Não tem pecado. A lei lá já falava, né? Foi Sim. o que Jesus falou, não, eles não fizeram isso por causa da lei. Como assim não tem pecado? Ele ia ser indagado. Como assim? Não tem pecado? Ah, sim. Entendeu? Mas mesmo que eles tocassem a pedra, ela estaria coberta pelos anjos, porque ela não morreria ali. Mas o fato é que Aquela vida foi resgatada. o fato é que não ficou ninguém, irmão. Não ficou ninguém. O que o Senhor falou para aquela mulher? Vem cá, onde estão os teus acusadores? Se foram, nem eu te acuso. Então o Senhor usou a própria lei contra eles. Por quê? O que diz a lei? O que a lei diz de Moisés também? Ninguém será condenado sem testemunha. Tremendo, irmãos. Cadê suas testemunhas? A lei diz que só pode ser condenado se tiver testemunha. Cadê as testemunhas? Foram tudo embora. Então vai também. Vai e não peques mais. Tremendo, aleluia. Tá vendo como o Senhor é o Messias? O conhecimento da lei era tudo naquela época também. Era? Você tinha que conhecer o trem porque Uma criança de 8 anos já conhecia tudo. já conhecia, né? Dava show na gente. Agora você vê, né, como é que Jesus era, né? Sendo Deus, tudo, e essa paciência que ele tinha com as pessoas. Olha só. A gente tinha que ser cara de pau, sai daqui. A gente falava logo assim. O Senhor escreve no chão. Você falando assim, quem é você pra falar que não... Não, mas é tranquilidade. Então, olha Eles vêm indagar e o Senhor olha a continua lá, ó. paciência que a gente não tem. E é isso que o Senhor já Porque a intenção deles era pegar um tropeço mesmo, conforme tu falou. Sim, que é porque ele Mas tá aí no tropeço. estava sem argumento. Se eles falassem que pô, quem não tem pecado, se isso aqui eu não tenho, vão me apedrejar. Vai ser isso, hein? A lei condenava. A lei condenava E é ele. interessante, né? Deixa o maneiro tacar a pedra dos outros. Onde Porque está? também o Senhor não é acusador. Quem é acusador é Satanás. Não, não faz essa coisa. O Senhor não Qualquer coisa acusa. assim, já. O Senhor não acusa. E o Ele Senhor- faz a gente ser Ainda arrependido. tem isso que ali. Não, mas não fica foi- acusando a gente. Mas não foi o Senhor que pegou no adultério. Aquelas pessoas que não, pegaram. é. Então eles eram testemunhos de um adultério. Sim. Ela fez o ato. Né? Eles eram testemunhos de um adultério. é. Só que eles foram embora. Posso dar uma Então não tinha pincelada mais testemunho de nesse adultério. lance aí. O Entendeu? que acontece? O marido pegou a mulher adultério, né, e levou até o Sinédrio. E o Sinédrio falou, olha que oportunidade tremenda. Agora Isso aí. Isso de ferrar com a vida dele. Eu quero ver o que ele vai fazer agora. Porque o marido vai falar que viu ela adulterando. Tem prova. E foi o que aconteceu. Tinha testemunha. Entendeu? Então foi isso. Porque se o Senhor manda, segue, vai na deles, né? Ah, lá, é adultério, então manda apedrejar. Se o Senhor manda apedrejar, ele ia ser acusado de falta de amor, falta de misericórdia. De um modo ou de outro, ele ia ser acusado. Então o Senhor sai.
E os fariseus saem dali, irmãos, com ódio no coração. Não, com ódio no coração do Senhor. Fogo pelos olhos, pela boca. Estavam raivosos. Rangendo os dentes. Eles queriam achar a oportunidade de matar o Senhor. E mostra o marido levando o Sinédrio? A mulher não. Segundo a história, sim, aconteceu isso. Porque, por exemplo, não tem como o Sinédrio Na estar ali Bíblia não tem, e né? do nada pegar uma mulher É dela. adultério. Você tá sem prova. Era entendeu? Não poderia ser um adultério também espiritual? Não, Não, aqui é físico mesmo, aqui é era físico. Era. Era físico. Não era Porque espiritual, pela não. lei, se pegou adulterando, tinha que levar o marido também, não é? Ah, mas aí Esse cara tá falando aí, eu também já ouvi isso. e o machismo, né? A pessoa falar que ela estava usando, É o amante, adorando cara. isso. Ele trazer o amante Sim, e o também. machismo? O Nada. adultério sempre foi mais grave que a mulher. Quando a mulher É. Não, então, mas pela lei tinha que levar os dois Até pra hoje. Claro. ser apedrejada, né? E não Se a mulher foi. vai, perdoa. Não, era a mulher que era apedrejada. O homem não. O homem sempre foi liberado. E não precisava Mas levar. você emancipou. Não, o adúltero também, o adúltero, o homem. É, o adulto era homem também. A menina Mas era o homem assim, era importância. apedrejado, mano. Sim, era. O homem era apedrejado? Sim, adultério. Porque a palavra é o adulto. Jesus não é um paralítico. Mas o que acontece? Mas tem Não relação precisava também que levar o o homem que adulterou com ela, eu queria apedrejado por dizer. adultério. Ah, então Porque a tua palavra que viu adulterando, ela era válida, porque aquelas pessoas não mentiam. o negócio Sim. é o homem. Facilmente. Sabe por quê? Porque o homem também não tinha várias mulheres. Muitos homens, a maioria tinha mais de uma mulher. Tinha. Então, o negócio No Antigo dele é uma Testamento. mulher, né? Era mais que a mulher. Tinha essa questão do machismo. Não era vontade de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher. Não era vontade de Deus, não era lei. A cultura. Entendeu? Mas em bom tempo Deus permitiu. Salomão Permitiu. teve várias esposas e várias concubinas. Né? Mas isso Tinha aí vários é... problemas. É que não foi feita essa pergunta pro Senhor. 1000, né? Não foi feito. Foi feita outra O pergunta. homem ele dava conta. Sim. Mas se alguém tivesse feito essa pergunta pro Senhor, o que o Senhor responderia? No princípio não foi assim. Não foi assim. Não foi assim. Tem como, tá? Entendeu? Com certeza ele responderia assim como ele respondeu para aquela pergunta que fizeram. Posso repudiar minha mulher por qualquer coisa? Ele respondeu o quê? Não, no princípio não era assim. Então, mas as pessoas foram acostumadas na mente, né? Ah, mas lá atrás já era assim. Né? Sim. Salomão teve várias mulheres, Davi teve várias. As pessoas usam isso ainda hoje. Mas não era a vontade do Senhor e olha os problemas que eles enfrentaram em virtude disso. Mas olha só o detalhe disso aí. Salomão teve várias mulheres, Salomão foi filho de Davi. Davi também teve várias mulheres. Mas Davi não cometeu um adultério. Ele tinha várias mulheres. É, cometeu um Não, adultério. mas ele pegou a mulher do outro. Então, cometeu adultério. É por As isso. mulheres eram mulheres O dele. quê? É por isso que ele cometeu. João o quê? Mesmo assim, cometeu adultério. Pegou a mulher Ele do pagou por isso, cara. Perdeu Mas o claro, ele começou, Porque ele também pegou a mulher daquele outro, como é Nabal, um bobalhão lá. Depois eu vejo aqui pra você. É o que tá de tolo. É o Lembra? Urias. Não, Urias foi o guerreiro. Mas antes ele pegou. Eu estou tentando lembrar o nome da mulher, quando ele veio com os guerreiros e ele avisou, pediu lá os alimentos e o cara, Nabal, Abigail. 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 Mas o Senhor matou Não, mas aí ele. ele morreu. É O marido diferente. dela morreu. Ela Não ficou assim, viúva. mas ela ficou com Davi. Mas ela era viúva. viúva. Mas ele ficou com ela porque ele viu virtude nela. Foi ela que salvou o marido. que- Viúva pode, né? Não, o marido foi inspirou pelo próprio Deus, né? Foi próprio Deus. Ele Ela era não ruim, foi- ela devia sofrer muito na mão dele. Ela era louca, O Senhor tirou logo ele da terra. Nabal significa louco. Porque ela foi ao encontro de Davi antes do Davi chegar lá. Mas vocês entenderam a questão da lei? Só focar na lei. É, a questão da lei. A questão da lei, olha como é que a lei é séria nesse assunto que eles largaram as pedras. Davi e Salomão. Salomão teve 1000, Davi podia ter 10.000. Mas a lei disse que não podia adulterar. E ele sendo rei, foi julgado pelo adultério. O filho morreu, o profeta falou para ele. Né? E falou que você fez a escondida, tua descendência fará. E os filhos de Davi, Labão, não sei Foi a qual. própria filha. Teve várias Não, consequências, né? Foi mesmo. Não, e os Qual? filhos dele Sete. tiveram relação com mulheres dele. Se Eu misturou. não anotei aqui, depois tem Ele um ficou no mato, ó, sumido. A gente está focando só nesse fato de eles terem largado as pedras por causa da lei, não por causa do que Jesus falou. Né? Porque eles poderiam se omitir, jogar uma pedra e se dane. Mas a lei, eles sabiam que seriam condenados se eles fizessem isso. Seriam apedrejados também, porque eles têm pecado também. Então, irmãos, prosseguindo aqui, só por causa do tempo, o Senhor ele foi enviado relatório de que era um movimento significativo, começou a inquirição do Senhor. Os fariseus viram que ele era o Messias, mas endureceram o coração porque o Messias não concordava com ele e queria se fazer Deus. E para eles, nenhum homem poderia fazer Deus, era blasfêmia. Então eles perseguiram o Senhor todo o tempo em virtude disso.
E outro milagre que o Senhor tinha que fazer, milagre messiânico, era a expulsão de um demônio mudo. Por quê? Porque era ensinado também, na época, era corrente. Havia essa prática, e ainda hoje há essa prática. Nós vemos acontecer muito aí, Edir Macedo, né? Igreja Universal. Como que eles fazem para expulsar um demônio? Eles fazem uma entrevista com o demônio, né? Pergunta o nome, de onde vem, qual é o teu nome, que não sei o quê, papapá. E isso acontecia também na época de Jesus. Porque o Senhor fala para eles lá, ó, os seus filhos expulsam o demônio. Porque eles falaram que Jesus expulsava o demônio por Beelzebul. Então, se eu expulso Beelzebul, por quem expulsa os seus filhos? Porque também havia exorcistas no povo judeu. Sim. E eles tinham lá um cronograma para seguir, para expulsar o demônio. Eles tinham que perguntar o nome, saber quem é. E quando soubesse o nome, eles falavam o nome do demônio e expulsavam o demônio. Eles expulsavam porque o demônio já queria sair mesmo, né? Não é porque eles expulsavam, tinha poder. Porque o demônio já queria sair, eles, saíam, entendeu? Então, eles falavam o seguinte: quando o Messias vier, ele vai ter que expulsar um demônio de um mudo. Porque a gente só pode expulsar um demônio se soubermos o nome. Se o mudo não fala, como é que a gente vai poder expulsar? Só o Messias pode fazer isso. É uma prova de que é o Messias. Mateus capítulo 12, irmãos. O que acontece? Mateus 12, 22. Trouxeram o que para o Senhor aqui, irmãos? Mateus 12. 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Ou seja, mais uma evidência que Jesus era o Messias. Não tinha como ser refutado mais, irmãos. Não tinha como. Ele curou um leproso. Milagre messiânico. Expulsou um demônio de um mudo, que não falava, mais um milagre messiânico. E a cura do cego de nascença. E tudo... Oi? E a cura do cego de nascença. Também, mas tá lá em João. Acho que não vai ter de tocar hoje, não. Mas esse aqui é endemoniado, cego e mudo. Endemoniado, cego e mudo. Coisas. Ou seja, há demônio de enfermidade, irmão. A gente tem que saber disso. Só faltou ele ser Há demônio de enfermidade. Poxa, aí. Demônio que, se ele entra na pessoa, causa uma enfermidade. Esse aqui era mudo. Quando o demônio é expulso, o mudo começou a falar. Tinha uma irmã uma mulher que andava curvada, né? Quando o demônio foi expulso, a mulher se endireitou. Então existe demônio de enfermidade, né? E todo o povo era ensinado, irmãos. Todo o povo sabia. Quando o Messias vier, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai expulsar o demônio do mudo, vai curar um leproso, vai curar o cego de nascença. Por isso que no versículo 23, o povo faz o quê? E toda a multidão se admirava e dizia: não é este porventura o filho de Davi? Não é esse o Messias? Mas perguntaram para quem? Perguntaram para os doutores da lei, para os rabinos, para os sacerdotes. Por quê? O povo sofria de complexo de liderança. O povo só fazia o que a liderança falava que era para fazer. Se a liderança falasse amém, o povo falava amém. Se a liderança falasse não, o povo seguia. Complexo de liderança. O povo não conseguia decidir sozinho. Eles até viram, mas esperavam a liderança. E aí, vocês dão um aval? É o Messias mesmo? Uma vez o irmão falou pra mim, você tem cabeça para pensar em sério. Sim. Mas aquele povo, eles esperavam o aval da liderança. Complexo de liderança. E quando você vai contra uma liderança, você está sendo rebelde e vai sair da cobertura. E está blasfemando, entendeu? Vai ser expulso. Por isso, quando for o cego de nascença, os pais falam: sabemos que é nosso filho, sabemos que nasceu cego, mas não sabemos quem curou. Porque eles temiam a liderança. Com medo da liderança, entendeu? Com medo da liderança. Mas ele sabia. Eles vão interrogar com quem? Interrogam um cego, que não era mais cego. E o cego, ó, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu enxergo. Entendeu? Isso eu sei. E eles continuaram perguntando. Aí o que o cego fala? Ué, tá parecendo que vocês querem crer nele, né? Aí os fariseus, e a gente é doutor da lei, você quem é? Você não é nada, expulsam ele, entendeu? Porque falavam que eles queriam crer no Messias. Agora os pais não, os pais ficaram bem. Os pais, olha, ele tem 18 anos aí, ó, se vira com ele aí. Eu não quero.
A liderança está contra, disseram que se alguém disser que ele é o Messias vai morrer, eu vou ficar na minha. Né? Então, quando o Senhor cura ou expulsa esse demônio e o mudo fala, a multidão, ué, é o filho de Davi, vocês ensinam isso pra gente. Vocês ensinavam que quando o Messias viesse ele faria isso, ele fez. Hein? E vocês, o que dizem? O que vocês vão dizer? E os fariseus não tinham, irmão, o que fazer. Ele era o Messias, estava ali na frente dele, eles sabiam que era o Messias. Por tudo que ele estava fazendo. Mas eles não dariam o braço a torcer. E eles tinham que dar uma desculpa para o povo. O que eles falavam para o povo, irmãos? Mas os fariseus, versículo 24, ouvindo isso, murmuravam: esse não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo dos pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espera em Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulso seus filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então eles sabiam, irmãos, que ele era o Filho de Deus. Estava na cara, não podiam negar. Porque eles ensinavam isso. O Messias vai fazer isso, isso e isso. Ele estava fazendo. Como que eles vão negar? Então, para sair bem, não, ele espere os demônios por Beelzebu, que é o maior dos demônios. Beelzebu quer dizer senhor das moscas, né? Na época lá. Senhor das moscas, senhor do excremento, senhor da porcaria, entendeu? Da podridão. Então ele falava que o Senhor estava com Beelzebu e por isso conseguia expulsar os demônios. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido, né? Porque por quem expulsa seus filhos então? Seus filhos expulsam o Beelzebu também? Não é pelo Espírito de Deus que eles expulsam? Então eu também expulso pelo Espírito de Deus. Então o Senhor prossegue. Fala um pouquinho mais devagar. Tá bom, é por causa do tempo. Vamos lá. Olha só, irmãos, versículo 31. Isso para tirar alguns ensinos da nossa cabeça que às vezes nos incomodam. Porque isso aqui que a gente vai ver agora me incomodou por muito tempo. Porque a denominação ensina, cuidado com o pecado contra o Espírito Santo, hein? É um pecado que não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Se você blasfemar, cuidado. E eu sofri isso na minha vida durante um bom tempo. Eu, quando era mais jovem, né? Caramba, será que eu blasfemei? Por causa dos pensamentos. Será que eu cometi um pecado que não tem perdão? E aquilo me agoniava, irmão. Eu sofria por causa disso. Eu sofria. Não sei se aconteceu com mais alguns aqui. Mas eu sofria. Eu ficava com medo do pecado que não tem perdão. Eu acabo blasfemando contra o Espírito Santo. E isso não por palavra, mas por pensamento. Eu pensava alguma coisa ruim, entendeu? Pensava alguma coisa e os pensamentos vinham. Os pensamentos vinham, entendeu? Quando você teme o negócio, parece que a seta vem, entendeu? Sim. Caramba, será que eu pequei contra o Espírito Santo, Senhor? Então o Senhor falou o quê? Versículo 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Irmão, é algo pra gente ter medo, não é? Um pecado que não é perdoado. E como a gente vai saber qual é, né? E o Senhor fala que eles cometeram esse pecado. Blasfemar contra o Espírito Santo é negar o Espírito Santo, não é isso? Mas ele blasfemou. Não é isso. Que ele estava esperando Não é isso. A gente vai ver o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Pra gente tranquilizar o nosso pensamento. Levantar de embora. É vigília. Ainda tem o sapinho para tomar aquele vazio. Amém? Vamos lá, só pra gente finalizar. Irmãos, Para esquentar. se o irmão, se alguém, e foi o meu caso, se alguém, quando pensa que blasfemou contra o Espírito Santo, fica com medo, fica tranquilo. Se você tem medo, quer dizer que você teme o Senhor. Quer dizer que você não pecou contra o Espírito Santo. Se você sente um temor, fica tranquilo, vai dormir. Fique em paz. Você não pecou contra o Espírito Santo. Agora o pecado contra o Espírito Santo é o que esses fariseus estavam cometendo.
Porque estava nítido, irmão. Os dentes ali, né? A luz foi derramada para eles. O Messias estava na frente deles. Eles sabiam que ele era o Messias. E eles deliberadamente... Mano, tem uma coisa também. Eles levam outros a pecar. Esses aí que não tem temor nenhum, que blasfemam, ainda leva os outros a fazer a coisa errada. E leva a multidão, tá? Sim, mas quem pecou foram eles. Pessoas influentes. Porque o povo estava esperando, né? Vocês. O povo estava cego. Quem falou que o Senhor estava com Beelzebul foram esses fariseus. Foi a blasfêmia dele. E eles sabiam que era o Senhor, eles sabiam que era o Messias, sabiam que o Messias estava na frente deles, sabiam que era o Espírito de Deus que estava efetuando aquilo, e deliberadamente, por dureza do coração, eles falaram que era por Beelzebul. Chamado Espírito Santo de Beelzebul. Sabendo, irmão, sabendo, e não temeram. Então, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse foi o pecado. E tem irmãos que falam que esse pecado não pode ser mais cometido. Só foi naquela época. Porque a luz que eles receberam, irmãos, ninguém mais recebeu. Por isso, repetindo o que ele falou, se você teme quando você comete algo, é porque você não está blasfemando, é porque você teme o Senhor. Isso. Você se culpa, você acusa, né? Sim. Então você não está agindo como eles, porque você está temendo o Senhor. Eles não temeram. Deus conhece o coração, né? Eu conheci o coração dele. Então, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É porque o irmão também falou uma vez, né, Mike, que tem pensamentos que não são nossos, né? Que são de Satanás. Não Sim, sim, são setas, entendeu? A gente tem que discernir os pensamentos. E quando a gente teme, não é nosso, entendeu? É seta. Fica tranquilo, pode dormir em paz. Dorme tranquilo. Vem a seta, a gente acha que é o nosso pensamento. pensamento. Acho que é você, Você não está é. fechando melhor. Aí o inimigo vem pra acusar e você fica arrasado. Tem pessoa que faz besteira, até se mata porque tá Esse com pecado pensamento de na cabeça blasfêmia que eles ruim. O cometeram, pensamento não sai, né? Não sabe lidar com isso. esse pecado de blasfêmia que eles cometeram, nós não temos mais nem sonhar em cometer, sabe por quê? Porque nós cremos, confessamos o Senhor, somos do Senhor, então não tem como a gente voltar. Não tem. E hoje, quem é que viu o Senhor hoje curar pecado, irmão? Curar doença? Quem é que viu hoje? O Senhor apareceu para quem curando doença? Pessoalmente. Nem de nós. Só naquela geração. Imagina, irmãos. Dá um exemplo. Imagina aquela cura do homem com a mão ressequida. A mão seca. Imagina a cura, você ali vendo a cura, a mão ali, ó. Endireitar. Na hora, imagina você ver isso. Era isso que eu falei antes, né? Eles viram as coisas. Eles viram, irmãos, um paralítico. Imagine você ver Jesus andar. falar assim, Lázaro, sai para fora da tumba. Assim, no fundo. Olha, no Velho Testamento também eles viram tanta coisa. Outro milagre Até os messiânico, braços. esse aí. É. Outro milagre Eu ia messiânico. falar mais do que ele não falou. Mais um, por quê? O que era ensinado. Bem pesado. E eu já terminei, só vou aqui acrescentar mais um. Mais outro milagre messiânico, que era também ensinado. Quando o Messias vier, ele vai ter que ressuscitar um morto que já está morto há mais de 3 dias. Ainda tinha os dias. Tinha, por quê? Porque no ensino dos rabinos lá, eles falavam o seguinte: quando alguém morre, o espírito não vai direto para o céu. O espírito fica por ali durante 3 dias, porque se ele ressuscitar, o espírito está ali, entendeu? Então era ensino. Então depois do 3º dia já era, não tinha como mais ressuscitar, porque o espírito foi embora. Então era correto ensinar, porque quando o Messias viesse, ele ressuscitaria o morto de mais de 3 dias. Então por isso que o Senhor se demorou. Por que o Senhor se demorou para ressuscitar Lázaro? Tinha que completar aqueles dias. Porque era o ensino dos rabinos. Ele queria mostrar que ele era o Messias. Não que isso fosse verdade, entendeu? Não que isso fosse verdade. Mas ele queria mostrar para os rabinos da época que ele era o Messias. Eu vou fazer, porque vocês não ensinam isso? Provar, né? Então eu quero provar que eu sou o Messias. Então o Senhor, de várias maneiras, tentou mostrar. Mostrou misericórdia, mas eles, cada vez que o Senhor mostrava, mais ele endurecia o coração. Quanto mais o Senhor mandava praga para o Egito, mais Faraó endurecia o coração. Então por isso que eles blasfemaram contra o Espírito Santo e cometeram o pecado que não tem mais perdão. Porque eles viram a luz, uma luz que ninguém viu, viram que era o Senhor, que era o Espírito de Deus, e mesmo assim eles falaram que era pelo Espírito de Beelzebul. Então para essa geração, para esses que blasfemaram, não tinha mais condições. Por isso que veio a destruição de Israel. Israel está até hoje, irmãos. Até hoje Israel está perdido. Perdido no caso de não perdido eternamente, porque o Senhor ainda vai vir, ainda vai tratar com o povo de Israel. Mas eles não viram o reino. E por isso que o reino não se manifestou visivelmente e o reino está em mistério. Eles não conseguem ver o reino do jeito que nós vemos. Na escuridão.
Sim. Porque não tem perdão. Eles estão... Está na condição dos demônios, né? Por isso aquela passagem. Que é o lago Que de fogo. quando o demônio sai do homem, vai para lugares áridos, porque a casa foi varrida, foi adornada, foi limpa. Mas ele volta. Porque a casa foi limpa, foi adornada, mas está vazia. Não está habitada. Então o demônio volta, traz mais 7, e a situação final é pior do que a inicial. E o Senhor fala que isso vai acontecer essa geração perversa. E é isso que tem acontecido com o povo judeu até hoje. Se nós formos ver aí Se nós formos ver a questão do que está acontecendo atualmente, irmãos, a gente vê aí o que está por trás do sistema financeiro mundial. As pessoas mais ricas do mundo são judeus. Sim. E são judeus que fazem feitiçaria, que invocam os demônios. São os maçons, a liderança, os Illuminati. São judeus que dominam o sistema financeiro mundial. Que dominam as nações, Bilderberg, Rockefeller. E eles mexem com coisa demoníaca, irmãos. E são judeus. Por isso a sua situação será pior do que antes. E esse é um assunto, irmãos, que se deixar a gente vai entrando. Alguns ainda se converteram. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor? Amém. Israel tem muitos judeus cristãos. Vamos orar,